Olá pessoal, sejam muito mais um vídeo. E desta vez vamos dar o teste. Aliás, já fiz o teste, portanto vai ser a correção do teste. Ora bem, este teste era relativamente curto, não é? E pronto. Mas acho que vocês safavam-se, pá. Enfim. Ora bem, então. Eu vou só trazer a minha calculadora e já volto. Pronto, é só porque efetivamente há aqui uma pergunta de calculadora gráfica que eu pus. Mas pronto, ora bem. Eu não sei como é que é aqui umas teclas de mas pronto, we up. Ora bem, mas antes de chegar à pergunta da calculadora, vamos só fazer a pergunta 1, que era obviamente mais fácil. Se vocês fizeram, vocês sabem. E era só, portanto, vocês olharem para este gráfico e conseguirem retirar, portanto, neste caso, 1.1 domínio. Portanto, o domínio era de menos 3 a 4, certo? O domínio era de menos 3 a 4. Não era de menos infinito a mais infinito porque estavam aí bolas fechadas, ok? Mas podia ser. Portanto, menos 3 a 4, estava aí um menos 3 escondido. Depois o contradomínio era de menos 2 a 4, pronto, esse era mais fácil até, era mais visível. Depois tínhamos a concavidade, obviamente, a 1.3, concavidade era para cima, não é? Obviamente. 1.4, os zeros. Para quem pôs o zero como zeros, pá, eu não descontei, porque tipo, uh, portanto, portanto, a origem do plano, se fosse, eu por acaso eu não sei se conta como zero ou não, mas pronto, quem pôs eu não descontei. Mas pronto, os zeros eram o menos 13, o menos 2 e o 3 e o 4. E o 4. Não, pera, o 4 não, desculpa, o 4 não é um zero. Enganei-me. Não, porque o 4 não está. O 4 está lá, mas o 4 não está. Tipo, a parábola não está a interceptar o 4, estão a ver? Então, como não está a interceptar o 4, então o 4 não é um zero. É só menos 3. Menos 3. Espera aí, não. Os zeros são, desculpem, menos 3 não. Desculpem, os zeros é menos 2 e 3. Ai, menos 2, 3. Os zeros é menos 2 e 3, ok? Pronto. Quem pôs o zero, pá, devia ter. Não descontei, mas devia ter descontado, ok? Ahm, mas pronto. É que quando eu digo devia ter descontado, óbvio que não vejo o que vocês escrevem, mas tipo, eu estou a dizer para vocês terem cuidado com isso, ok? Eu não recomendo a porem o zero, se não tiver, principalmente se não tiver a interceptar o gráfico. Mas pronto, os zeros é só menos 2 e 3. E 1.5, monotonia. Portanto, era vocês dizerem quando é decrescente e quando é que é crescente. Ora bem, portanto, o gráfico é decrescente de 4 a menos 2, é decrescente de 4 a menos 2 e é crescente de menos 2 a 4. E é isso que vocês precisam dizer. Agora a pergunta 2. Calculadora, portanto. Temos aqui, entre parênteses, x menos 3 elevado a 2 mais 13. Isso é o V1. O V2 é V1 mais 5. Ok? Pronto. E uma coisa que eu vos pedi para vocês terem cuidado, que eu acho que isso foi o meu erro naquela aula da calculadora, que eu não estava a fazer o gráfico corretamente, mas eu disse para vocês terem cuidado com uma certa definição em mode. Vocês têm que clicar em mode e pessoal, vai-vos aparecer, portanto, duas opções. Aqui, calma, ration e degree. Ration e degree, estão a ver? Ration, degree. E portanto, isto está em degree. E isso é mau. Portanto, vocês fizeram este teste em degree, com modo degree. Então vocês têm isto errado. Porque isto é em radianes. Radianes para matemática. Degree é para físico-química. Portanto, vocês selecionam radianes. Depois vão a Y, não é? E é isto que é o Y1 e o Y2. Portanto, agora vocês copiam entre parênteses. Fazem o Y1 que é, portanto, entre parênteses. X. Sim, mais fácil. Calma. Entre parênteses. X menos 3. Atenção, saber qual é o menos que a gente está a usar, porque existem dois menos na calculadora. Em parênteses, portanto, fecha parênteses, elevado a 2 mais 13. E agora vocês selecionam o y2, não é? Portanto, está assim, não é? E agora vocês selecionam o y2, vão a, portanto, vão a
vão a yvars, portanto é esta coluna aqui, clicam em 1 ou Enter, que é da function, e vocês selecionam a que vocês querem fazer copy-paste, que é o 1. Portanto já está, era isto que eu queria que vocês fizessem. Pusessem o Y no Y2. Ok? Depois fazem mais 5, que é o que vos pedem. E veem agora qual é o gráfico que faz. Portanto, vamos lá ver o gráfico. Espera aí. Bom, eu não sei se vocês repararam, mas não aparece nada. Oh não. O que é que o Fábio fez? O Fábio provavelmente deu o enunciado errado. Não, pessoal. Não, pessoal. O que é que vocês tinham que fazer? Se não aparece nada, vocês têm que ir a Zoom. Têm que fazer Zoom Fit, que eu já tinha falado. Não é? E pronto, vai aparecer. Ok? Portanto, ahm, é isso. Portanto, estou aqui, não sei se dá para ver, mas estão aqui dois gráficos. Ah, e portanto, portanto os dois gráficos, porque é o V1 e o V2. E agora eu queria que vocês representassem isto efetivamente, na folha. Se vocês sentirem que isto está muito amplificado, eu até posso ir a Window e diminuir a escala, no caso ficaria. Eu posso até diminuir, portanto, x mínimo 30, x máximo 30, a escala é sempre 1. Mas depois posso fazer, por exemplo, y mínimo 30, y máximo 30. É assim, quando vocês clicam na opção de Zoom Fit, eles fazem tipo eles mexem na escala. Mas isso é normal, ok? Então, se vocês verem bué decimais na escala é normal. Ok? Pronto. Então, como é que eu faço isto? Vocês devem estar a pensar. Ora bem. Então, eu pus, então. Agora já dá para ver aqui. Vou ver aqui os gráficos. Pronto. Porque isto é assim, isto dá para ver depois. Eu até posso aumentar isto, se eu quiser. Pronto, acho que ainda fiz melhor. Estas foram as escalas que usei, portanto. X mínimo menos 10, X máximo 10, X mínimo 0, X máximo 75. Parece assim os gráficos. Vocês podiam representar de qualquer forma. Mas assim também está correto. Ora bem. Mas espera aí, isto está em que mode? Espera lá, isto está em degree. Isto estava em degree, espera, calma lá. Pronto, a minha sorte, a vossa sorte, não, por acaso não mudou. É engraçado, não mudou os resultados, portanto, estando em degree e estando em radianos, não mudou os resultados. Acho engraçado. Mas pronto, enfim, vamos lá passar para a próxima pergunta. Portanto, era basicamente representar o gráfico que vos aparecia na calculadora na folha. E agora vamos à próxima pergunta. Esta função é par. Portanto, a função que estamos a falar é f de x é igual a 7x elevado a 2 mais x mais 9. Portanto, esta função é par. Justifique se acha ou não. Portanto, se vocês justifiquem se vocês acham que é par ou não, com cálculos e com uma breve explicação. Então, o que é que vocês tinham que fazer para descobrir que se esta função era par ou ímpar, ou nenhuma delas? Então, vocês tinham que inverter o sinal do x, ok? Portanto, isso ficará 7 entre parênteses menos x elevado a 2, mais entre parênteses menos x, mais 9, ok? Pronto. Ou seja, isso calculado nada mais, nada menos que. Peraí, nada mais, nada menos que menos 7x. Menos 7x menos x mais 9. O 9 não muda de sinal. Então é. Yeah. Efetivamente fica menos 7x elevado a 2 menos x mais 9. E portanto, isto é o simétrico? Não. Então, isto é igual. Ficou igual. Acham que este resultado é igual aqui? Não. Tem os sinais simétricos aqui. Tem até chegar ao 9. O 9 está igual. Portanto, não. Portanto, a resposta é: esta função não é par nem ímpar, já que não dá nem o mesmo resultado que a equação e não dá o simétrico da equação. Ok? Pronto. Muito bem nessa. 3.2. Escreva getx. Muito simples.
Ora bem, então, primeiro, a única coisa que vocês precisam dizer aqui, portanto, a 3.2 é descreva g de x. Portanto, o g de x é 2f de x. Portanto, o que é que vocês tinham que dizer aqui? Se era uma dilatação, se era uma contração. Para descrever se é uma dilatação, contração, se era horizontal, vertical. E no caso, neste caso, nós tínhamos aqui uma dilatação vertical. Porquê que é uma dilatação? Porquê que é uma dilatação vertical? Porque o K é maior que 1, não é? Temos aí 2, 2 é maior que 1, certo? E depois, portanto, isso não é uma contração vertical uma, ou uma dilatação horizontal, porque o K, que é 2, não está entre os zeros. Então vocês tinham de dizer que isto é uma dilatação vertical de quociente 2. Porque é de quociente 2? Porque o número está aí, o K é 2, portanto o K é o quociente. Ok, vocês até podiam acrescentar que o gráfico sofre uma reflexão segundo ao x. Mas pronto, isso não era preciso, só queria que vocês dissessem dilatação e o quociente. Ok? Pronto. 4. Temos 8x elevado a 2 mais 3x mais 4. E agora calcula o vértice da equação. Então, eu vou ser absolutamente sincero, depois de fazer os cálculos aqui do vértice, sim, é um bocadinho difícil. Então, o que vocês têm que fazer? Portanto, o vértice, a abscissa do vértice é, efetivamente, menos b dividido por 2a. E a ordenada é f de menos b dividido por 2a. Então, qual era a fórmula mesmo? Portanto, não nos vamos focar. Primeiro vamos calcular a abscissa. Não vamos focar-nos no mais 4, porque já que é só a e b que vamos focar. O c é o 4, mas pronto. Então, o que é que a gente faz? A gente faz menos b dividido por 2a. A é 8 e b é 3. Então fica menos 3 a dividir por 2 vezes, 8 vezes 2. Não, 2 vezes 8, peço desculpa. 2 vezes 8. Certo? Então temos. Então ficará assim. Então esta é a fórmula do vértice, não é? Então ficaria assim. Ok? Pronto. Certo? Portanto, 2 vezes 8 dá 16. Então a nossa abscissa do vértice é menos 3, 16 avos. Ok? Pronto. A abscissa é mais fácil. Agora a ordenada já era um bocadinho difícil de calcular. Ok? Pronto. A ordenada vocês já tinham que portanto, substituir os x da equação pela abscissa. No caso, ficava. Portanto, vocês substituíram o x pelo resultado que deu. Neste caso, foi menos 3 16 avos. Portanto, ficaria 8 vezes menos 3 16 avos, elevado a 2, mais 3 vezes menos 3 16 avos, mais 4. Ok? Portanto, substituíam e ficava assim. Ficava assim. Ok? Portanto, 8 entre parênteses menos 3, 16 avos, elevado a 2, mais 3 vezes entre parênteses menos 3, 16 avos, mais 4. Certo? Então, eu agora vou dar scroll aqui do meu procedimento, que eu acho que é este o resultado, mas pronto, se calhar pode estar errado até, mas eu acho que é assim. Portanto, vocês fazem primeiro, calculam o expoente do primeiro parênteses, portanto fica 9, 9 elevado, não, desculpem, 9 256 avos, certo? Continua entre parênteses mais 3 vezes menos 3 16 avos, mais 4. Ora, vocês calculam, né? 8 vezes 9, 256 avos e dá, portanto, dá 9,32 avos. Ok? Dá 9,32 avos. Muito bem. Certo? Depois fazem 9,32 avos mais 3. Parênteses menos 3, 16 avos mais 4. Depois isto dá 9,32 avos mais 3. Espera. Isto dá 9,32 avos menos 9,16 avos. Porquê 9,16 avos? Porque 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então fica 9,32 avos menos 9,16 avos. E agora a gente tem que fazer aquela regra dos denominadores iguais. Portanto, a gente põe vezes 2 no denominador 16 para ficar 32, para ficar igual dos dois lados. E portanto isto ficaria, portanto, 9 menos 18, 32 avos. E 9 menos 18, 32, 9, 32 avos menos 18, 38 avos
dá menos 9,32 avos. E portanto, agora a gente tem que fazer o 4 chegar a 32, portanto temos de fazer 4 vezes 32, não é? Certo? Para chegar ao mesmo denominador do 9,32 avos. E portanto fica 4, vocês fazem na calculadora, por acaso não fiz esta parte, mas fazem na calculadora 4 vezes 32 e dá 128. E portanto 128, agora, portanto ficava 128, 128 menos 9, portanto porque é menos 9 mais 128, isto está igual a 119 32 avos. Okay? Portanto, essa era o vértice, portanto, essa é a ordenada do vértice, portanto, as coordenadas do vértice é como abscissa menos 3,16 avos e a ordenada 119, 32 avos. Ok? Pronto, isto foi um bocadinho difícil, eu admito, but we up. Só, se o teste é curto, é difícil, aprendam isto. Teste curto igual a teste difícil, ok? Já a 4.2 era um bocadinho mais simples, que dizia, imaginemos que o A é igual a 8, certo? Mas o A do quê? Do modelo que eu vou dizer a seguir, que neste caso é A em parênteses x menos h elevado a 2 mais k. E para vocês fazerem esta pergunta, vocês tinham que ter o vértice feito. Ok? Portanto, porquê? Porque o vértice, pessoal, as coordenadas do vértice, vocês sabiam que a abscissa é h e a ordenada é k? Vocês sabiam? Portanto, a única coisa que vocês tinham que pôr aqui é, portanto, substituir o A pelo 8, substituir o H pelo menos 3,16 avos e substituir o K por 119, 32 avos. E é só isso. Portanto, isto ficaria... portanto, isto é o modelo, certo? Para lá. Isto é um modelo, certo? Então, eu já disse que o H... Este aqui, o H... e o K, portanto o H é a abscissa do vértice e o K é a ordenada do vértice, portanto isto ficaria, e portanto como o A é 8, portanto ficaria 8 entre parênteses, x menos, não, ficava x, como está aí menos com menos dá mais, porque já que é menos 3, 16 avos, então ficava, espera, tudo o início, fica 8 entre parênteses, 3, 16 avos, fecha parênteses, elevado a 2, mais 119, 32 avos. Ok? Pronto. E é só isso. Ok? 8 entre parênteses x menos... desculpem. 8 entre parênteses x mais 3 16 avos. Fecha parênteses elevado a 2 mais 119, 32 avos. Ok? Pronto. Next. 5. Isto era fácil. Isto era pontos gratuitos. 5. Qual o tipo de função... Eu não passei nenhuma à frente, pois não? Pois é, o teste é curto. 5. Qual o tipo de função que mais encaixa neste gráfico? Portanto, temos aqui este gráfico maravilhoso. E vocês tinham de dizer qual dos 4 tipos de funções encaixaria melhor. Portanto, não podia ser... Portanto, vocês bastava ver quais é que ainda não saíram no teste, para ser diferente, mas pronto, ok. Portanto, não ia ser esta. Ok, portanto, vocês têm que ver. Vocês têm que ver o que é que estas duas parábolas têm em comum. Estão as duas com o eixo de simetria no OX, certo? No eixo OX. Então o que é que isso significa? Significa que não pode ser... podia ser, mas podia ser, mas não era essa a minha intenção. Mas podia ser, mas eu não iria pôr dessa forma, porque senão isso seria bem mau. Mas não podia ser ax elevado a... Quer dizer, podia ser, mas não ia pôr isso no teste. Ax elevado a 2 mais bx mais c. Essa função está errada, não é essa. Também não é, portanto, a que está na pergunta passada, a entre parênteses x menos h elevado a 2 mais k, isso está errado, também não é essa função. Portanto, qual é o tipo de função que mais encaixa? Também não é ax elevado a 2, aquela ali, que eu já não me lembro muito bem. Ax elevado a 2, né? Acho que é ax elevado a 2. Espera aí. Sim, é y igual a x elevado a 2, está certo? Isso também não é essa. E tanto só nos restava uma, que era... A única que estava correta era ax entre parênteses x menos h elevado a 2. Portanto, é o tipo de função sem o k. E como é que eu sei
que é essa, porque no manual aparece-me estes exemplos de 3 gráficos. O que é que eles têm em comum? Estão os 3 meio que encaixados no eixo OX. E portanto isso diz-nos logo a resposta. Não podia ser AX elevado a 2, porque a parábola só podia estar ahm, ah, no na origem da parábola. O AX elevado a 2 só funciona na origem da parábola e aquelas duas parábolas não estavam na origem da parábola. A em parênteses x menos h elevado a 2 pode estar em qualquer sítio do gráfico. Quer dizer, quando eu digo que pode estar. Não, não pode estar em qualquer sítio do gráfico, só pode estar inserido em OX ou em OY. Mas vocês veem que a parábola que eu vos dei, estas duas coisinhas, nenhuma delas está inserida no OY, certo? Estão todas no OX, então não podia ser esse tipo de função. E depois existia a x elevado a 2 mais bx mais c, e também não podia ser essa porque essa podia estar em qualquer lado. Se vocês veem que as duas parábolas que eu vos dava não têm nenhuma característica comum, então seria o ax elevado a 2 mais bx mais c. Mas como as duas têm uma característica comum, que é as duas estão inseridas em OX, então não pode ser essa, ok? Pronto. Pergunta 6, e a última. Temos aqui uma linda inequação. E a inequação é 14x mais 3 maior ou igual que x elevado a 2 menos 17 menos 6x. Vamos lá calcular isto. Ora bem, então como é que a gente calculava isto? Então, qual era a primeira regra das inequações de segundo grau? Passar tudo para o primeiro membro. Então, temos aqui a inequação, não é? Para começar. 14x mais 3 maior que x menos x ao quadrado menos 17 menos 6x, não é? Vocês passam tudo para o primeiro membro, trocam sinais, pronto. Portanto fica 14x mais 3 menos x elevado a 2 mais 17 mais 6x maior ou igual a 0. E depois vocês fazem, portanto vocês organizam essas coisas, portanto fica x elevado a 2 mais, portanto organizam com a segunda fórmula ax elevado a 2 mais bx mais c, portanto fica x elevado a 2 mais 14x. Espera, isto está a ficar. Ok. X elevado a 2 mais 14x mais 6x mais 3 mais 17 maior ou igual que 0. Ora, isto vai dar x elevado a 2 mais 20x, porque 14 mais 6 é 20, 20x mais 20, porque pronto, 3 mais 17 é 20. Igual a 0, porque é igual a 0, porque agora a gente passa para o cálculo auxiliar. Fazem a forma resolvente, não é? Portanto, x igual a 20. Esqueci-me aqui do mais ou menos. Ai, Fábio. Ok. 20 mais ou menos. 20 elevado a 2 menos 4 entre parênteses menos 1, parênteses 20. Isto a dividir por 2 entre parênteses menos 1. Ora, isto com os cálculos vai dar 20 mais ou menos 480, dividir por menos 2. E vocês vão ter que, infelizmente, tinham que fazer este radical maravilhoso. Esta forma, portanto, compunham 480, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, 3, e depois de finalmente calcularem este radical, o resultado era x igual a 10 menos x igual a 10 menos 2 raiz de 30 ou x igual a 10 mais 2 de raiz de 30. Ok, portanto, este era o resultado final. Ok? Mas enfim, pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Este teste era difícil. Este teste era muito difícil. Acho que este foi o teste mais difícil de matemática que eu alguma vez já fiz. Não estou a brincar. Não estou a brincar porque isto realmente é muito difícil. Vocês viram. Vocês estão a reparar. Não sei se vocês viram os meus vídeos do oitavo ano, mas tipo, vocês repararam tipo uma pequena evolução, não é? Mas pronto, tem que ser. Olha, o teste era curto e 24 minutos, não é? Mas aí, pessoal, eu não vou vos arruinar mais a vida. Eu quero também descansar o meu cérebro, porque eu, por acaso, estive a fazer aqui muitas tentativas. Por acaso, estive sempre a verificar pronto, cada coisa, né? Cada sinal. E, por acaso, naquela parte do vértice, tive mesmo de fazer 1000 vezes, porque os sinais... Eu esqueci-me sempre das regras das frações, para ser sincero. Mas pronto, eu depois com o tempo habituo-me. Mas aí, pessoal, cá por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Já tenho muita matéria para matemática para dar. Tchau.